Oi, eu sou a Lídia Costa, artista e humanista. Este é mais do que um ateliê e uma pousada, é a minha casa, onde a arte, conforto e tranquilidade convivem em harmonia. Cada detalhe convida ao silêncio, ao cuidado, ao bem-estar, com jardins, caminhos e experiências que estimulam a desaceleração. Mais do que uma hospedagem, uma vivência para sentir e lembrar. Venha viver o seu presente. Já embala, entendeu? A gente já tá conversando aqui. Certeza que você vai contar? Tem certeza que eu vou contar? Vamos lá. Contar. Será que eu vou contar? A gente tá... Gente, vocês viram que a gente deu continuidade agora. Tava super curioso. Ficou da semana passada até agora esperando. E a gente vai contar. Eu vou contar aqui. Nós estamos na TV Praia Grande, né? E no Chacoalhe, mais um Chacoalhe e mais um brinde com o Lion maravilhoso, querido, que fez meu site, mas isso aí é só um detalhe. O que ele fez mesmo foi chacoalhar a minha vida novamente. Por quê? Porque quando eu tinha 15 anos, esse é o detalhe que a gente estava falando na semana passada, a gente conversou sobre como a gente se encontrou, a questão de ser nômade, de trabalhar com a internet, né, da questão da publicidade em si, de alternativas para você não ter uma vida de uma forma só, de você buscar coisas e oportunidades que te façam despertar, né? Sair da zona de conforto e buscar experiências que façam com que você sinta o prazer de estar vivo ainda mais, né? É claro que tem pessoas que têm um perfil que trabalham no mesmo trabalho a vida inteira, tem uma relação de conforto e segurança, mas isso não quer dizer que você não possa ter experiências diferenciadas e despertar para quantidade de coisas que podem ser feitas no mundo e na sua vida, né? E isso foi uma das coisas que nos conectou, eu sei. Porque com 15 anos, quando eu tinha a vida para viver, assim, né, aquela coisa desde os 2 anos, médico, isso, aquilo, então teve toda uma coisa, né, da primeira infância, de doença, de não sei o que e tal, então eu estava livre. E aí eu queria um mundo. Você estava com 13, quando você decidiu ter sua liberdade financeira. Eu também, com 14 anos, eu falei, cara, eu não quero que ninguém me banque. Não quero nem saber, eu vou atrás. Então eu vendia, eu fazia artesanato, eu comecei a fazer 500 mil coisas, porque naquela época não tinha digital, não existia. Então é engraçado que a gente estava brincando de um dia, né, que assim, é difícil para as pessoas, né, para a nova geração que já cresceu no digital, imaginar como é que a gente vivia sem um telefone. Nem eu consigo mais imaginar. Né? Como é que a gente vivia sem telefone? Tinha orelhão, a gente ia na rua, numa ficha. Não quero nem imaginar como viajar, com os mapas. Falando nisso, acho que eu tenho que fazer uma viagem assim, só com mapa, sem nada digital. É divertidíssimo. A gente tem que pegar um guia 4 rodas, eu tenho aqui. Era um guia 4 rodas e o guia de ruas. Então a gente ia assim, tem uma listinha de nome da rua. Então você ia procurar o nome da rua. Aí pegava e tinha assim, A4B2. Aí você ia no mapa, A4B2. Aí você ia fazendo assim pra você achar a rua. E aí como é que você fazia? Então o Waze, a gente hoje olha o Waze e o Google Maps e tal, você fala, como é que a gente vivia sem isso? Né? Então você coloca lá no carro e vai. Cara, e aí a gente brincando, né? E aí eu rodava São Paulo inteiro com o mapa. Então na minha cabeça eu já tinha assim, eu olhava, fazia assim, é pra lá. Então eu tinha saco de ficar olhando, eu sabia que era pra lá. Então eu entrava numa rua, entrava na outra, eu ia, tava chegando perto, eu acho que eu tô chegando perto. E fazia. E aí era legal, por quê? Porque eu tinha uma sede de fazer coisas para que meu pai não precisasse me bancar, para que eu tivesse uma autonomia. E foi interessante essa semana, eu tava vendo a Luana Piovani, fez um post, onde ela conta a relação das mulheres com os homens. Né, o que tem do homem e tal, e a questão não do movimento feminista, mas do movimento de empoderamento do ser. E aí, no final da conversa dela, falando disso, ela falou assim, gente, tem autonomia financeira. Na hora que ela falou isso, o que
faz com que as pessoas sejam manipuladas. A falta de autonomia financeira. Então, na sociedade machista que a gente tem, que é dominada ainda pelo processo do machismo, né? O homem, mas não é o homem que faz isso, é o ser humano. Por quê? Porque a mulher, ela não percebe que ela tem o poder de ela fazer a sua autonomia. Por quê? Porque vem de uma ancestralidade machista de manipulação. Mas a sociedade é manipulada, a saúde é manipulada, né? As indústrias manipulam o ser humano para que você dependa, você queira. Então, uma das coisas que quando eu fiz publicidade, eu quis vazar e sair fora, era a forma, foi bem no ano que foi instituído o Código de Defesa do Consumidor. E aí foi muito louco, porque na faculdade eles não sabiam o que fazer. Teve um professor que falou, eu não sei o que dá pra vocês, porque a gente ensinava vocês a serem sacanocratas. Eu ouvi isso na faculdade. O que era ser um sacanocrata? Era fazer sacanagem com a cabeça das pessoas. Então, quando eu vejo uma pessoa com 13 anos que falou, a minha independência financeira pode vir desse negócio, eu posso fazer uma publicidade para clientes que me deem um recurso. Ele saiu de uma zona de conforto, que não era tão confortável também, como ele disse, numa cidade pequena, num lugar pequeno, mas ele tinha uma visão maravilhosa. E aí é isso que eu acho que a gente chacoalha as nossas vidas. Por quê? Porque de repente você tem, mas você fala, ai não, vai dar trabalho. Ah não, mas olha, tem aquele trabalhinho ali no mercadinho, acho que eu vou lá. Porque quando você está sem dinheiro, não importa o nível do trabalho, você quer fazer uma coisa. Foi isso que aconteceu nessa época, entendeu? Como meus pais estavam passando por um período financeiro muito difícil, desde os 10 anos, a partir dos 11, 12, minha mente já começou a pensar em formas de eu ter minha própria dependência. Ou seja, eu já comecei, eu não quero depender só do meu pai. Então, mesmo que ele melhore da vida dele, eu não quero depender só dele. A partir de agora, eu quero ser o responsável pela minha vida. Então, eu fui buscando formas de conseguir minha independência financeira. E eu sempre pensei o seguinte, primeiro eu ganho dinheiro e depois eu aprendo. Então, até hoje é assim. Então, primeiro eu conseguia fechar clientes e depois eu aprendia como fazer. Então, acho que esse foi um dos diferenciais que me ajudaram a evoluir muito rápido. Porque quando você já ganhou algo, é muito melhor você aprender para fazer aquilo. Então, eu fechava o negócio primeiro e depois eu aprendia. E foi assim que eu aprendi tudo na minha vida. Eu sempre foquei em primeiro eu vou ganhar e depois eu vou aprender a fazer o que eu acabei de vender. Então, desde jovem, eu fiz isso. Então, o primeiro site, primeiro eu consegui o cliente, ele me pagou, eu fiz meu marketing para vender a ele e depois eu fui aprendendo a fazer e fiz um bom trabalho. Então, com todas as áreas que eu aprendi, até hoje, é assim, primeiro eu vendo, ganho e nesse processo eu vou aprendendo. Então, acho que esse foi um diferencial muito grande que me fez ter minha independência muito mais rápido. Que as pessoas, infelizmente, esperam muito coisas que elas não precisam esperar para realmente fazer. Então as pessoas inventam que tem que ter um monte de coisas para depois fazer. Exato. E é um problema muito sério realmente da sociedade, que a maioria das pessoas, muitas pessoas fazem isso. Não, o objetivo é o quê? Ganhar dinheiro. Mas você imagina que tem que fazer 1000 universidades, passar anos estudando, fazer isso para depois chegar ali. Eu já penso diferente. Primeiro eu ganho e depois eu aprendo e vou melhorando no processo. Então acho que muitos jovens hoje pecam por isso, porque... Fico esperando, né? Exato, ou seja... Tem a condição ideal. Ideal, exato. Essa ilusão da condição ideal, né? Isso. Nossa, que incrível, gente. Eu tô aqui chocada. Eu acho que não, principalmente no mundo de hoje, que realmente você agir é muito mais importante do que você estar esperando essa condição ideal. E é por isso que muitas pessoas ganham muito dinheiro e não necessariamente são as melhores daquele mercado do nicho. Mas simplesmente porque agem, exato, fazem. Isso, inclusive, com as redes sociais. Porque muitas pessoas viraram grandes porque estavam fazendo. Ruim ou não, bom ou não, estavam fazendo algo e esse fazendo algo gerou resultados. Então, acho que o principal é você fazer. E no caso financeiro, você não precisa, dependendo da área, claro, você não vai fazer uma cirurgia, cobrar por uma cirurgia e depois ir aprendendo o processo. Dependendo da área, e por sorte, minha área tem essa possibilidade de você primeiro conseguir ganhar e depois aprendendo durante o processo. Então, eu sempre fazia essa publicidade para fazer a outra pessoa ver que eu era meio que expert naquilo. Então, eu jogava um jogo de publicidade, porém bom, porque eu sempre dava um resultado muito melhor para ela no final.
Mas eu jogava esse jogo de publicidade para conseguir vender algo, mesmo sem eu saber inicialmente, para depois eu conseguir. Justamente por eu não ter essa condição de conseguir aprender e durante o processo. Então, Nossa, basicamente é isso. tô maravilhada. Isso me ajudou a conseguir essa minha independência mais cedo e conseguir sair da casa dos meus pais mais cedo que o normal e sair da zona da pobreza, literalmente. Porque eu não tinha nada e sozinho comprei meu primeiro computador, juntei dinheiro durante um ano para comprar meu primeiro computador. Passou por aqui para comprar um outro computador, né? Isso, acho que eu estava indo para Foz do Iguaçu. Estava passando para Foz do Iguaçu para comprar um computador. Isso, E aí já foi com 20 anos. Mas então, continuando a história, aqui foi o primeiro passo, porque aqui na área foi quando basicamente eu entendi que viajar mudaria a minha vida. Então, esse foi outro detalhe. Aqui meio que eu certifiquei que viajar era muito importante para mim. Pelo menos para aquela fase que eu estava vivendo, as viagens iriam desbloquear coisas e iria aprender coisas novas. Então, foi aqui, durante esse mês que eu vivenciei aqui, no início, que eu percebi que realmente era aquilo que eu queria durante essa fase da minha vida. E eu vim pra cá e eu tava sentado no computadorzinho ali, mexendo no Photoshop, e uma amiga que tava aqui com a gente, a Alana, ela sentou comigo, aí eu pedi pra ela sentar junto, aí abri o Photoshop e comecei a brincar com ela. E coloquei a foto do Alasca no Photoshop, aí coloquei a montagem da fotinha dela lá no Alasca, aí coloquei uma nave espacial porque ela gostava o Guia dos Mochileiros da Galáxia, que é um livro. Aí eu coloquei a navezinha, aí eu coloquei o título de um trailer de filme. Nessa época eu gostava muito de fazer trailers de filme. Aí eu coloquei o título, Indo Lascado para o Alasca. Justamente pelo aquele filme que a gente assistiu. Esse é um outro capítulo. Muito importante também. Que a gente tem que falar dele. Por quê? Exato. Por que a gente está aqui junto de novo? Porque lá no comecinho, a gente tem aqui um salão que a gente está aqui, esses sofás não estavam, tinha outro sofá, que ele acabava dormindo no sofá, mas a gente tem um telão. E toda noite tinha sessão de cinema. E todo packer que chegava aqui tinha que assistir literalmente um filme. Muito significativo que tem a ver com os packers, com os viajantes e tem a ver com a minha vida. Muito com a minha vida. Por quê? Porque cada vez que eu assisto esse filme, eu consigo visualizar que eu consegui atravessar um rio. E ele é muito significativo para mim. Por quê? Porque eu vivi essa história de fugir, de ir embora, de sair, de não acreditar em mais nada do que eu fazia, não acreditar nas pessoas, não acreditar mais no mundo, querer tirar a minha vida, porque não tinha mais nexo. Isso eu já contei também, e aí se você tiver curiosidade de saber, pode ir lá visitar uns dos outros programas. Mas aquele filme, ele é tão significativo, porque ele tem a ver com essa busca, uma busca de algo que muitas vezes a gente está indo, então está caminhando, mas está ali, eu quero, não tenho assim aquela coisa, a gente falou muito, né? É muito o foco da chacoalha, para chacoalhar, chacoalhar as nossas histórias, para que a gente possa respirar, rever os nossos conceitos, e vocês estão nos dando a oportunidade de nos rever. E aí é uma provocação para você fazer isso também. Para quê? Para que será que eu estou muito parado aqui, fazendo isso só para cumprir tabela? Eu estou vivenciando essa história porque foi a única opção que eu tive ou porque a minha determinação, a minha vontade, a minha missão, é o quê? E aí esse filme, toda vez que eu assistia, e toda vez que chega um packer, porque muitas vezes a pessoa está viajando, ela vira nômade, mas ela não sabe o que ela está fazendo. Ela não sabe, não tem noção do que ela quer, ela brigou com a família, ela não quer mais viver aquela coisa, mas a única coisa que ela sabe é que ela não quer viver aquele movimento que ela estava. Então ela teve a coragem de se levantar. Então ela vai e se levanta. Beleza, deu o primeiro passo. Mano, de repente ela não tem noção do que ela vai fazer depois. Tem vários passos, vários caminhos. Eu posso ir para vários caminhos, né? As minhas, nossa, tem um vídeo que eu quero fazer, porque cada lugar agora que eu vou depois do Peru, eu faço um vídeo do meu pé caminhando, né? Por quê? Porque são os caminhos, né? Os caminhos, eles são ali. E aí o que acontece nesse filme é que dá uma porrada na boca do estômago. E é uma figura muito incrível que vai para o Alasca. E aí a gente começou a assistir esse filme. De repente chegava um outro packer, assistia de novo.
Aí todo mundo assiste de novo. O nome do filme é Na Natureza Selvagem. Exato. E é isso, Diga. era um garoto revoltado com a sociedade, que, muito rico, baseado em história real. E revoltado, ele largou tudo, toda a fortuna dos pais e saiu, meio como hippie, acabou indo em direção ao Alasca. E aí, na época, sentado no Photoshop, eu coloquei indo lascado para o Alasca. E fazendo uma brincadeira, nunca imaginava que isso se tornaria um plano real de fato. Brincando com a guria, eu coloquei isso, a gente se divertiu um pouco e pronto, fechou. Só que depois que eu saí daqui, eu voltei para Sergipe e meio que resolvi tudo que tinha que resolver com a minha família. Eu que resolvi todos os problemas que eu tinha, que eu comecei a viajei durante uns 3 meses, e depois eu queria meio que dar um ponto final em tudo, falar o quanto eu amo as pessoas que eu amo, e meio que tá livre, sabe? Então foi nesse momento que eu meio que me despedi da minha família, dos meus amigos, e eu tô livre agora. Ou seja, todas as pendências que eu tinha aqui, eu resolvi, e agora eu posso fazer o que eu quiser. Então, esse foi um momento importante. E também aí eu meio que planejei realmente começar a ir para o Alasca. Aí a ideia era descer até Ushuaia, na Argentina, sem pegar avião, só por terra, e depois subir até a América toda, até Alasca. E aí eu cumpri quase todo esse objetivo. Nessa época é o seguinte, eu tinha minha independência financeira, porém, assim que eu cheguei aqui na área, quando eu comecei a viajar, eu também comecei a ficar muito doente. Eu tive algo como um pós-Covid e eu senti uma fadiga crônica e sintomas de fibromialgia muito grande. Então foi um momento muito importante para a minha vida, que eu comecei a viajar, porém no mesmo momento eu me sentia muito fraco. E passei 2 anos assim, então eu viajei durante 2 anos me sentindo muito fraco, então meu rendimento no trabalho diminuiu muito, então eu meio que estava sobrevivendo. Então o título do trailer que eu fiz, Indo Lascado para o Alasca, foi quase que literal. Eu comecei a viajar durante muitos meses assim, sentindo muito mal, exato, lascado, porque eu já não estava trabalhando na mesma intensidade, minha mente já não conseguia pensar em trabalho, mas eu me frustrei, eu falei, ok, vou viver essa fase, vou esquecer um pouco de trabalho agora tanto, vou trabalhar só para sobreviver e vou viver a experiência da viagem. E pelo menos eu estou muito doente, eu me sinto muito mal, porém viajando eu sou meio que obrigado a ser forte, porque eu preciso encontrar lugares, eu preciso comer, então viajar me ajudou a não me deprimir tanto nesse momento que eu não conseguia pegar 5 quilos, ou seja, eu que gosto muito da academia, eu não conseguia ir na academia e pegar 5 quilos, não conseguia. Ficava mal e tinha que ir para casa na mesma hora, então meu corpo estava muito debilitado. E as viagens nesse momento me ajudou a ser mais forte, que assim eu, durante esse tempo, consegui continuar vivendo experiências incríveis. Então, durante esse tempo, eu vivi mais ou menos parecido com esse filme Na Natureza Selvagem. Como hippie, viajei de carona durante muito tempo, quase 1 ano, só pegando carona, acampando, vivendo voluntariados. Foi assim, uma vibe muito, muito hippie mesmo. E uma que me marcou muito foi que na Argentina, eu estava em Buenos Aires, e eu conheci um casal de 54, 60 anos, e eu convenci eles a viajar comigo de Buenos Aires até Ushuaia, de carona, dormindo em casa das pessoas que a gente conhecia, acampando. E a gente fez isso. A gente viajou durante, não lembro, mas mais de 10 dias, só de carona, nós 3, indo até o fim do mundo, literal, que o Ushuaia é conhecido como fim do mundo, é a cidade mais próxima da Antártica. É como ir, não sei, do Rio Grande do Sul até talvez Bahia, não sei, é como uma distância muito grande. E a gente percorreu junto, nessa vibe meio natureza selvagem mesmo. Então... Eu lembro que você me provocou também. Sim? Né? Eu acho que a gente falou em algum momento e você contou essa história. Eu falei, nossa, acho que só falta eu aí. Uhum. Exato. Mas foi uma fase da minha vida. É por isso que eu falo que a vida é feita de fases. Então, foi muito bom essa fase, enquanto durou. Uhum. Chegou um momento que eu falei, acho que já deu. Foi um momento que eu comecei a me recuperar também, fisicamente. Então, no momento que eu percebi que eu já estava me recuperando, falei, ok, acho que já deu essa fase hippie. Agora eu quero voltar para a próxima fase, que é onde eu estava construindo. Que é voltar com os meus negócios, com minhas empresas e realmente ter um estilo de vida nômade. Porque até então eu era como mochileiro. Eu viajava barato, vivia muita experiência. Mas chegou um momento que eu falei, acabou essa fase, eu acho que já vivi muito bem. Então vamos para a próxima fase, que é realmente a essência desse estilo de vida nômade, que é você trabalhar online e com o direito que você trabalha, você viajar o mundo.
que para mim essa é a maior independência que uma pessoa pode ter. Se você é independente financeiramente, você consegue ter muito mais liberdade. Então, eu acho que a liberdade geográfica é muito importante, porém a liberdade financeira é tão importante quanto, ou talvez mais. Então, nesse meio termo, eu meio que desisti de chegar até o Alasca. Então, mas só que a gente, antes dele desistir de chegar até o Alasca, que ele não desistiu ainda, a gente fez um pacto. Sim. Que a gente ia se encontrar no Alasca, né? Na época. Exato. A gente falou, não, e aí então a gente vai tirar o passaporte, deixar ok. E aí o visto dele foi negado e o meu foi aprovado. Sim. E aí vamos, então, eu não sabia como eu ia, como vai ser, como não vai ser. Não, mas a gente vai se encontrar no Alasca. Por quê? Porque eu sabia que ele ia estar rodando e eu sabia sempre que ele ia estar conectado. E a gente sempre ia estar conectado, por quê? Porque ele conseguiu desvendar mesmo o processo da minha vida fazendo o meu site. Né? Porque são muitas alternativas, muitas coisas, e é muito legal ouvir, né? E agora está registrado essa trajetória do Lion, e a gente ter propiciado esse movimento do despertar. Porque ele teve a ação de levantar e fazer, mas é muito legal ouvir de você que a gente cumpriu o propósito com você e como a gente vem cumprindo com outras pessoas, de compartilhar a vida de tal forma que a gente possa se movimentar, despertar e cada um tomar o seu rumo. Sim. Então esse filme ele foi muito importante pra gente, por quê? Porque na hora que o protagonista, né, ele compreende que a vida e a felicidade ela é só possível se compartilhada, ela é real se compartilhada, ela não adianta, tudo bem, porque ser ermitão, ou ser Buda, que nem eu falo, né, eu na minha filosofia budista, mas ser Buda no templo, como eu vivi no meio da mata, sozinha, é facinho. Não ter gente para ter atrito, né, é muito fácil. Você ser Buda num templo, você ser iluminado lá sozinho. Mas que graça tem a gente viver sozinho, isolado das pessoas, de fato, das experiências, dos medos que você sentiu estando na estrada, né? Cada um tem a sua estrada. Tem gente que não vai querer fazer e ser nômade ou fazer uma viagem lascada para o Alasca, né? Mas a gente tem, cada um, uma grandiosidade que muitas vezes não é despertada. Seja lá trabalhando no seu bairro lá que você nasceu, tudo bem, mas né, não é que todo mundo tenha que sair, porque aí todo mundo sai e ninguém trabalha mais nas outras tipos de trabalho, e aí a gente vive como, né? Se todo mundo sair só para viajar, né? Mas não é sobre isso que a gente está falando, é sobre a gente olhar para nossa realidade. Quer dizer, eu sempre falo para todo mundo aqui que a gente nasce, cresce, envelhece e morre. Tem gente que nem envelhece e já morre. Então, essa condição dessas condições, né? Eu nasci e vou morrer. Eu gosto muito sempre de falar, gente, a gente vai morrer. Mas enquanto a gente não morre, a gente não precisa morrer em vida. A gente sempre pode despertar para alguma coisa. E aí o que acontece? Você já fez a média de quantos países ou quantos lugares você já visitou? Você já acho que uns 20. 20 países. Esse ano talvez vai chegar nos 30 quase. Então é muito interessante que aí você me provocou, Ali, quando você vai viajar? Ali, quando você vai sair? Ali, quando você vai, não, daqui tem isso, tem aquilo. Porque aí eu fui me envolvendo, depois que a gente montou o site, que eu consegui ver todos os caminhos que a gente estava trilhando, né? O Laços, a Econautas, a Pousada, o Ateliê. E eu realmente só acabei me abraçando muito nesse espaço físico aqui, em Icapara, em Iguape, em função de ter meu pai e minha mãe, de ter tido oportunidade, de ter rodado o Brasil, de ter feito um pouco do que ele fez. Então cada hora eu estava num canto. Eu morei na Amazônia, eu morei na Bahia, eu morei, né, no Cerrado, lá em Brasília, na região, aí fui pro sul. Então assim, eu rodei. No Acre chegou a morar? No Acre eu não fui. No Acre ainda não, né? Mas o que acontece? Tem ainda vários lugares que Maranhão eu não fui. No Acre eu não fui. Roraima também não. Goiás fui. Acho que tinham 3, 4 estados que eu não fui.
ou fazendo um curso, dando curso, ou passeando, ou fazendo um projeto, sempre era alguma coisa sempre ligada ao trabalho. Na verdade, passear era sempre mais difícil, mas a gente acabava sempre dando uma passeada, né? Então assim, viajei muito e sabia que o meu negócio era viajar também, né? Então rodei, só que chegou uma hora que eu queria ficar quieta, né? E aí fui para o meio do mato. Por quê? Porque eu rodava atrás de um negócio chamado felicidade. Então é interessante ouvir que ele não falou nessa questão da felicidade, mas é muito interessante porque a gente está buscando estar bem. E como é que você está bem se você não tem recurso financeiro, se você não tem uma definição do que você está fazendo aqui? Como que você faz? Tem uma ideia? Esperando sua resposta atentamente. Ah, não, pode falar. Acho que a felicidade não depende do recurso financeiro para nada. Então, pode reformular a sua pergunta? Ai, olha só que incrível, ficou uma bagunça, né? Então, eu estou tentando pegar qual direção. Sabe o que acontece? É que assim, eu tinha essa coisa do sair, de viajar, porque o que eu vivia não estava bom. Entendi. Mas o que acontece? Eu rodei o Brasil, fiz um monte de projetos, fiz um monte de coisas para ir parar no meio do mato e descobrir que essa tal de felicidade, ela não está em nada nem em ninguém. Ela só está dentro da gente. Eu acho que desde que morava no interior do interior, quando eu morava sozinho, quando eu saí da casa dos meus pais, eu já sabia que já tinha tudo, sabe? Então, antes de começar a viajar, eu já sabia que eu era 100% realizado com minha vida. Então, eu só queria viajar porque eu sabia que isso poderia conhecer mais, viver experiência, mas particularmente eu já era feliz vivendo no interior do interior desde os 19 anos de idade. Então, não viajei para encontrar felicidade ou para me sentir bem. Então, acho que esse foi um diferencial. Eu já era bem com minha vida simples, gostava de fazer coisas simples. Então, eu nunca viajei porque eu sentia necessidade de viajar, porque só assim eu era feliz. Eu já me sentia feliz, só que eu sentia a necessidade de ver mais experiências. Acho que... Os caminhos, todos os caminhos levam ao caminho. E aí a gente vai falar no próximo programa. Eu já queria ter falado sobre isso. Sobre os caminhos. Os caminhos, que coisa mais incrível! Por quê? Porque eu rodei mesmo. Eu achava que a felicidade estava em algum lugar. Ela estava lá porque eu não era feliz. E aí eu só consegui encontrar ela dentro de mim, passando por muito perrengue. Olha como as vidas são diferentes e elas se conectam. E é isso que a gente busca trazer aqui, chacoalhar as nossas vidas para que a gente possa refletir. E se a gente colaborar com você que está aí nos vendo e ouvindo, e que você consiga fazer uma reflexão de como é que está a sua vida hoje. Como é que está a sua compreensão sobre a sua felicidade, né? Então a gente está trilhando caminhos aqui e que a gente volta a conversar, porque não dá para deixar essa conversa de lado e parar, porque pelo que eu estou entendendo, a gente vai deixar em um tempinho de um ano e pouquinho aí sem se ver, mas pode ser que não, pode ser que sim, né? Mas nesse momento a gente está fazendo tendo essa oportunidade, certo? Talvez a Alia apareça em Bali para gravar o próximo episódio. Ah, que delícia! Gostei da brincadeira. Né? Eu prefiro o Bali do que Alasca, porque o negócio é o seguinte, gente, ó, eu com um pouquinho de frio que já tá, eu tô assim. Imagine o Alasca, gente. A gente foi lá pra geleiras, pra Cusco e pra Peru, numa época que não tava tão frio, eu já quase morri louca de frio, né? Então eu prefiro o Bali. Sim. Gostei da ideia. Tá bom? Então Bali. Perfeito. Então pronto. Então vamos. Próximo chacoalho no Bali. Show. Com ele. Perfeito. Né? Não, o próximo não, o próximo ainda a gente vai conversar aqui, porque depois tem mais novidade. TV Praia Grande, os canais alidacosta.com.br do YouTube, Lion Nomad. É isso? No Lion YouTube. Instagram. Instagram. Então, gente, até já. Semana que vem. Oi, eu sou a Lida Costa, artista e humanista. Este é mais do que um ateliê e uma pousada, é a minha casa, onde a arte, conforto e tranquilidade convivem em harmonia. Cada detalhe convida ao silêncio, ao cuidado, ao bem-estar, com jardins, caminhos e experiências que estimulam a desaceleração. Mais do que uma hospedagem, uma vivência
para sentir e lembrar. Venha viver o seu presente.